A Marinha Russa está à beira do colapso diante dos nossos olhos, e há um motivo claro para isso: a Ucrânia. Recentemente, um submarino da classe Kilo, chamado Novahisk, apresentou um grave problema enquanto estava em operação próximo ao Estreito de Gibraltar, longe da Ucrânia. Vários relatos indicam que houve um vazamento de combustível no interior do casco. Uma situação aterrorizante para qualquer submarino nuclear, pois um vazamento em um espaço confinado pode desencadear uma explosão devastadora. E como era de se esperar, Putin não admitiu publicamente essa falha. Afinal, falar sobre submarinos não é o seu estilo. Para entender o impacto emocional dessa situação, vamos ao passado, especificamente ao desastre do submarino Kursk em 2000, que resultou na morte de todos os 118 membros da tripulação. Esse trágico incidente não apenas evidenciou a fragilidade da Marinha Russa, como também expôs a falta de manutenção e a obsolescência da tecnologia. Agora, 25 anos depois, a história se repete com o Novahisk em um estado de crise, mas desta vez no Mediterrâneo. As respostas são diferentes, mas os problemas são os mesmos: falta de recursos e uma marinha esticada ao limite. O que é ainda mais alarmante é que a campanha da Ucrânia contra a frota do Mar Negro da Rússia tem sido implacável. Desde o uso de drones navais até mísseis Storm Shadow e Scalp, a Ucrânia não tem poupado esforços para desgastar a frota russa. General Ben Agis disse recentemente em um podcast que apesar de a Rússia contar com um arsenal enorme, eles são considerados a segunda melhor força armada na Ucrânia, onde a marinha ucraniana, mesmo sem um poderio tradicional, conseguiu derrotá-los. E agora cada ataque à marinha russa significa mais navalhos voltando para os estaleiros em um ritmo acelerado. Mas o problema real é que a capacidade de conserto da Rússia é insuficiente frente ao desgaste contínuo. Os estaleiros estão em constante ameaça, e submarinos como o Novahisk são forçados a retornar ao mar antes de estarem verdadeiramente preparados. A pressão em cima de Putin aumenta com cada falha, e essa dinâmica é um reflexo da desespero político por parte do Kremlin. O que parece ser um acidente isolado é, na verdade, um padrão alarmante que revela um sistema à beira do colapso, uma verdadeira tragédia em vários atos. E quando olhamos para o quadro geral, acabamos percebendo que as falhas russas se amplificam a cada dia. A Ucrânia não apenas ataca, ela desmonta a estrutura que mantém os submarinos operacionais, sobrecarregando os estaleiros e complicando ainda mais a vida da marinha. É uma luta de resistência contra uma máquina que está se partindo. Assim, o incidente do Novahisk se torna um símbolo não apenas de uma falha técnica, mas da derrocada de um império. Antes de mergulharmos mais fundo, vamos recapitular. Um submarino russo emergiu recentemente perto do Estreito de Gibraltar, claramente em dificuldades. À primeira vista, parecia um acidente isolado, apenas uma falha técnica típica. Afinal, submarinos são máquinas complexas, sujeitas a defeitos imprevisíveis. Mas quando ampliamos o olhar, essa falha não é um incidente isolado. Ela revela uma crise muito maior que abala a marinha russa. A Ucrânia, com uma estratégia meticulosa e implacável, desmontou sistematicamente toda a logística naval russa. Oficinas de reparo foram sobrecarregadas além da capacidade, cadeias de suprimentos foram cortadas em pontos cruciais, e navios foram empurrados de volta ao mar antes de estarem realmente prontos. Esse submarino nuclear, ao contrário do que muitos pensam, não foi destruído por mísseis ou drones. Ele afundou sob uma pressão constante e invisível, aquela que a Ucrânia aplica todos os dias desde o início da invasão. Para entender o peso desse desastre, precisamos voltar ao ano 2000, quando o submarino Kursk afundou no Mar de Barents, levando à morte de 118 marinheiros. O Kursk não foi apenas uma tragédia, ele expôs a fragilidade da marinha russa. Tecnologias ultrapassadas, manutenção precária e um sistema que corta custos até o colapso. Hoje, 25 anos depois, repetimos essa cena cruel. Um novo submarino russo em crise, desta vez no Mediterrâneo. Embora os detalhes variem, o padrão permanece: escassez de recursos, falta de especialistas e uma marinha esticada até seu limite. E como se não bastasse, a decisão de invadir a Ucrânia tornou tudo ainda pior. A campanha ucraniana contra a frota russa no Mar Negro tem sido brutal e incessante. Desde os primeiros ataques com drones navais no porto de Sevastopol, até os mísseis Storm Shadow e Scalp, destruindo docas vitais, a Ucrânia não dá trégua. Uma pressão contínua que atinge o epicentro da força russa. Curiosamente, quase um ano atrás, o general Ben Agis profetizou essa realidade em nosso podcast. Ele questionou o que realmente significa grandeza.
Sim, a Rússia possui milhares de armas nucleares e recursos naturais abundantes, mas ainda assim, perdeu para a Ucrânia. Sua marinha foi derrotada, mesmo quando os ucranianos não contam com uma força naval tradicional. E a poderosa força aérea russa, com todas as suas vantagens, falhou em assegurar supremacia aérea, permitindo que os comboios com armas do Ocidente chegassem intactos a seu destino. Nenhum trem ou comboio foi destruído. Você consegue imaginar a ironia? A Rússia, tantas vezes admirada por seu poderio, se vê vulnerável, presa em uma teia de falhas internas e pressão externa. O que virá a seguir? Será essa mais uma vítima de sua própria arrogância? A crise apenas começa a se desenrolar, e as consequências podem ser devastadoras, não só para a marinha russa, mas para o governo que tenta desesperadamente esconder suas falhas. A história não termina aqui, pelo contrário, esse é apenas o início de um desdobramento que pode mudar tudo. A marinha russa está enfrentando um colapso sem precedentes diante de nossos olhos, e tudo isso tem uma única origem: a guerra na Ucrânia. Recentemente, um submarino da classe Kilo chamado Novahisk sofreu uma falha grave durante operações próximas ao Estreito de Gibraltar, a milhares de quilômetros da Ucrânia. Relatórios indicam que houve um vazamento de combustível em sua estrutura, uma situação alarmante para qualquer submarino nuclear, já que esse tipo de vazamento em um espaço confinado pode detonar uma explosão devastadora. Surpreendentemente, Putin não divulgou publicamente essa crise. Ele sempre foi avesso a discutir problemas subaquáticos, como ficou evidente após o trágico incidente do submarino Kursk em 2000, que resultou na morte de 118 marinheiros. Naquele episódio, a dor de uma mãe que perdeu seu filho era palpável, uma agonia que simplesmente não se pode ignorar. Em um momento chocante, oficiais da Marinha aplicaram uma substância que a fez desmaiar, tudo para silenciar seu lamento. Um comportamento repulsivo que muitos hoje lamentam. Voltando ao presente, a situação do Novahisk se revela mais do que um acidente isolado. É o resultado de um desastre sistemático que invade a marinha russa. A Ucrânia tem trabalhado incessantemente para desmontar a logística naval da Rússia, complicando reparos e rompendo cadeias de suprimentos. Em vez de um ataque com mísseis, a pressão diária tem sido equivalente a um ataque silencioso, levando a marinha a usar barcos que não estão em condições de navegação, apenas para manter uma aparência de força. Este tipo de gestão precipitada resulta em submarinos como Novahisk, que agora apresenta vazamentos de combustível. E a situação só piora. Mesmo que a Rússia tivesse capacidade ilimitada de reparo, ela ainda enfrentaria um desafio crucial: a escassez de peças sobressalentes. Durante anos, o país dependeu da importação de tecnologia especializada para seus submarinos. Com as sanções, essa porta se fechou e a Ucrânia, por sua vez, tem atacado a infraestrutura essencial para o transporte dessas peças como pontes e ferrovias, o que mais tornará a marinha russa uma sombra do que já foi. Pressão contínua e isolamentos estratégicos têm deixado a frota em condição crítica. E agora, quando Novahisk se viu em apuros no Estreito de Gibraltar, não havia porto seguro nas proximidades para recuperar sua capacidade. Isso transformou um problema em uma crise de grandes proporções. O que será que pode acontecer com a marinha russa agora? A imagem de força que Putin tanto tenta projetar está prestes a desmoronar? A verdade é que cada hora que o país gasta corrigindo falhas que ele mesmo causou é uma hora em que está perdendo sua credibilidade global. E se um simples vazamento puder causar uma tempestade na vida de Putin? Até agora, vimos que a Ucrânia tem devastado a infraestrutura russa, atacando pontes, ferrovias e depósitos estratégicos. O famoso ataque ao Ponte Kur, várias vezes reportado, mostra como tem sido implacável essa ofensiva. Além disso, trens com suprimentos militares também foram alvo, dificultando ainda mais o envio de recursos. Isso quer dizer que mesmo que Moscou consiga fabricar ou contrabandear as peças de reposição, levá-las até a frota é um quebra-cabeça logístico quase impossível. O resultado é aterrorizante. A Rússia tem que desmontar navios para aproveitar os componentes, usar peças obsoletas ou de baixa qualidade e improvisar os consertos. Para qualquer navio de guerra, isso já é uma notícia ruim. Para um submarino, onde a precisão e a segurança são cruciais, é uma verdadeira armadilha prestes a explodir. E o mais assustador é que tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Mas há uma força ainda maior que está derrubando a marinha russa: a política. A frota do Mar Negro já foi considerada o orgulho da marinha russa, dominando sua região, impondo poder sobre a Ucrânia, Geórgia e até ameaçando o flanco sul da aliança militar ocidental.
No entanto, os sucessivos ataques ucranianos a transformaram numa sombra do que já foi. Diversos barcos foram afundados ou incapacitados, e a base de Sevastopol já não é segura. Para Putin, isso não é apenas uma perda militar, é uma humilhação. Ele precisa desesperadamente de submarinos e navios na água, para manter viva a imagem da Rússia como a segunda maior potência militar do planeta. A aparência de força, mesmo que a realidade seja fragilidade, é essencial para ele. Essa pressão política desce até os mais baixos níveis. Almirantes são obrigados a enviar embarcações para o mar antes do tempo. Estaleiros apressam concertos e as tripulações precisam se virar com o que têm. É exatamente isso que causou o incidente com o submarino nuclear na proximidade de Gibraltar. Uma embarcação que provavelmente precisava de mais tempo de manutenção foi jogada para o serviço ativo, porque o Kremlin prioriza a imagem em detrimento da eficiência. É uma lição que lembra um velho ditado: nunca interrompa seu inimigo quando ele está cometendo um erro. Do ponto de vista da Aliança Ocidental, essa crise é uma vitória estrondosa. Marinhas de países do Ocidente sabem bem o perigo que submarinos representam, ainda mais os movidos a diesel elétrico, como o Novahisk, capazes de se esconder em águas rasas quase que silenciosamente. Um submarino operacional da frota do Mar Negro atuando no Mediterrâneo é uma ameaça terrível para o comércio marítimo, patrulhas e até os cabos submarinos que sustentam a comunicação global. Mas um submarino que não consegue sequer controlar seu próprio vazamento de combustível? Esse não representa perigo algum. Na verdade, virou um peso morto, um erro que pesa na própria capacidade russa de projetar poder. O desmoronamento da marinha russa, portanto, não é apenas consequência da guerra. É um colapso interno a cada nova decisão política, a cada ataque ucraniano que corrói não só equipamentos, mas a própria imagem de força que Putin tenta desesperadamente manter. E essa fragilidade está sendo exposta e explorada como nunca antes. O que será que vem a seguir? Será que este é apenas o começo do fim para a poderosa frota russa? O submarino Novahisk, que tece silêncio nas águas rasas, agora se torna um pesadelo que ameaça cada motor de um navio inimigo. Que perigo desperta quando a própria bomba se faz fuga? Mas a verdade silenciosa e profunda é que cada hora que a marinha russa gasta consertando defeitos que mesma causou é uma hora perdida de projeção de poder. Imagine, enquanto seus equipamentos falham em correntes de água, se a própria floresta de nervos de guerra sussurra de desespero. Quando o fogo óleo ponto verde se espalha, a NATO já não tem necessidade de afundar mais um caminhão da noite. A Ucrânia já foi, sem voltar a ser o fantasma vocal. A pressão se multiplicaria como onda que se dobra. Mais frente, mais pressão. Isso se traduz em isolamento. Afastando a frota do forte de Sevastopol, que já era sua rédeas maior, a Ucrânia cortou o endireitamento do grande sistema. Assim o submarino nuclear escolhe um porto mais distante e menos capaz, enquanto os navios dispersados perdem o apoio densamente concentrado na Crimeia. Cada peça de recuo percorre um caminho maior, cada assunto de reparo se estende em tempo extra. Para um sub, que requer custódia meticulosa de peças, isso abraça a nave em cera quente de falha. Quando a Novahisk sucumbiu de perto de Gibraltar, a tempestade foi lançada sem estarem à mão os mares seguros capazes de defendê-la. O que poderia ser retido se expandiu em chiclete de crise. Agora o sub tem que ser arrastado de volta, talvez a cavais ou a uma base continental, levando um tempo que se lançasse na manchete, fenderia a alma de Putin. A dor nasceu na lembrança dos anéis de virada de sua esposa, que, antes do mal-entendido, teve sua vida dita por pregações. Ele jurou nunca, depois do incidente, permanecer ao lado de falhas públicas. Assim nasceu seu impulso de prover uma imagem de força enquanto o cerne do poder desvanecia. Alma de uma monarquia que vê legítima ser reforçada no coração do povo. E agora paciente mas letal, a Ucrânia delega ao vazio de cada mão que por meio do silêncio dos portões, avança a própria queda do imperador. Com essa extensão, o que a Ucrânia não tem que ter de erigir para seus próprios arranhões? Você sabia que a fragilidade da marinha russa não é resultado de um ataque direto, mas de uma sequência devastadora de falhas e pressões estratégicas? Enquanto a Ucrânia não lançou um míssil contra o submarino nuclear russo, ela conseguiu algo ainda mais letal: desmantelar todo o sistema que mantém esses colossos marítimos operando. Como isso foi possível? A resposta está na combinação implacável de táticas ucranianas que empurraram a frota russa ao limite e as decisões desesperadas de Putin, que, sem perceber, cavou sua própria ruína.
Nos bastidores dessa crise, a Ucrânia sobrecarregou os estaleiros russos, interrompeu as cadeias de suprimentos essenciais e impôs um ritmo insustentável, forçando a rápida volta dos navios para o mar mesmo quando não estavam prontos. Imagine a tensão no ar, o som abafado das alarmes, o cheiro metálico de combustível vazando dentro do casco de um submarino, uma catástrofe anunciada prestes a explodir. Putin, percebendo que seu poder naval está desmoronando, passa os dias preso em reuniões tensas, trocando palavras com o ditador da Bielorrússia, contando perdas astronômicas e tentando desesperadamente encontrar um caminho para sobreviver. Mas houve algo que Putin não esperava. Lutsenko, em um ato de descuido, vazou tudo à mídia. Ele confessou que as lideranças russas passam horas meditando sobre como manter essa imensa riqueza intacta, enquanto na verdade estão sendo sufocados pela estratégia ucraniana. O mundo está sendo dividido, as peças sendo rearranjadas violentamente, e a Rússia está sendo apertada sem trégua. Pergunte-se, será que essa nova geração russa precisará viver um conflito tão devastador novamente? Enquanto isso, em um cenário completamente diferente, uma notícia surpreendente vem agitando a internet. As plataformas de vídeo estão investindo bilhões para impulsionar novos criadores de conteúdo. Por que isso importa? Porque o momento é crucial para quem pensa em dar o primeiro passo e conquistar um espaço diante de tantas mudanças globais e tecnológicas. A crise russa expõe uma vulnerabilidade imensa, mas também abre portas para novas estratégias e oportunidades que ninguém poderia imaginar. Você está pronto para entender as verdadeiras máquinas da guerra desmoronando diante de nós? Ou prefere ficar olhando para uma simples superfície, sem perceber as rachaduras que ela esconde? A verdade está aí, mais próxima do que nunca. E o que será que Putin vai fazer enquanto o relógio corre inexorável contra ele? Este é só o começo de uma história marcada por dramas humanos, falhas políticas e reviravoltas impressionantes. Fique atento, porque o próximo capítulo revela ainda mais segredos sombrios da Marinha que um dia foi temida, mas agora tropeça em suas próprias fraquezas. Até aqui falamos sobre o colapso da frota russa e o impacto devastador da guerra na capacidade naval do país. Agora vamos avançar um pouco. Talvez você queira saber como começar e fazer crescer um canal na principal plataforma de vídeos mesmo sem aparecer. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, e diariamente recebemos perguntas sobre os passos para iniciar e desenvolver um canal de sucesso. Pensando nisso, reunimos todas as nossas dicas mais importantes em um único material, totalmente gratuito. Se você tem interesse em criar seu próprio canal, encontrar estratégias eficientes e entender o que funciona de verdade, esta é a oportunidade perfeita. Tudo isso está disponível para você assistir a qualquer momento, com orientações completas e práticas para que seu projeto decole com segurança e impacto. A pergunta que fica é, será que a chance de se destacar agora vai durar para sempre? Ou estamos diante de uma mudança histórica, onde as pequenas vozes finalmente ganham espaço? E o que esse movimento significa para quem quer transformar conteúdo em força e influência? O futuro está aberto e repleto de possibilidades, só depende de você dar o primeiro passo. Mas será que o que parece uma oportunidade única pode se transformar em algo ainda mais surpreendente? Fique atento, porque o próximo capítulo pode revelar segredos que ninguém contou até agora. Você está preparado para descobrir a verdade por trás dessa revolução silenciosa?